Boy, achei o conteúdo bastante diferenciado. Coloquei 2 bactérias pra brigar, então só vamos ver. Existe uma substância extraída de certas algas vermelhas chamada agar, e ela é transformada em um pó que é usado pra um monte de coisa, tipo pra fazer bolo ou Viagra? pudim. Esse pó é extremamente fácil de ser encontrado naquelas lojas que vende tempero a granel. E a propriedade mais Aqui interessante não tem isso, dele não. é que quando tu dilui ele na água e esquenta, a estrutura química dele é mudada de um jeito que ele endurece a água, formando tipo uma gelatina, só que com uma consistência um pouco mais firme. Química, Provavelmente tu já a viu uma química- dessa aqui alguma vez na Química vida. é muito Isso da é hora, uma né? placa Já. de Petri. É Já. aquelas plaquinhas que os cientistas usam pra cultivar microscópio. células. Só que, como não dá pra cultivar célula Microscópio. direto no plástico, o que eles usam dentro da placa Microscópio. pra colocar a Microscópio não. A gente colocou algumas coisas dentro disso aí, a gente observou na lupa já. células em cima e nutrir elas ao mesmo tempo, Pra quem não tá ligado, eu tô cursando ciências. geralmente é o Eu não sou foda, não. Eu tô só cursando e é pra licenciatura, ou seja, eu tenho que aprender. Tudo que ensinam é o que que o professor ensina no ensino fundamental, pra quem não tá ligado. agar. Dá pra comprar tranquilamente essas plaquinhas no Mercado Livre, e eu paguei 40 conto em 40 placas dessa, que são descartáveis e já vêm esterilizadas. Pra fazer um experimento científico do jeito certo, o agar precisaria estar esterilizado também, e dá pra encontrar no Mercado Livre por uns 100 conto o potinho de agar, mas mano, nem a pau que É eu ia caro, gastar hein? 100 É conto caro, nisso. hein? Então eu comprei 100 gramas na loja de granel, Mas paguei real, 4 mano. conto e seja o que Deus quiser. O problema é o seguinte, eu pensei nesse vídeo há 2 anos atrás, e daí naquela Porra. época eu já comprei o agar pra estar preparado pra quando fosse gravar, mas eu só resolvi fazer ele agora, então a data de validade do agar já passou desde Mano. dezembro de 2018. serve. Só que, como não sou eu que vai comer isso, e sim as bactérias que eu vou criar, Ah, tá. então não importa. Afinal de contas, eu acho que a bactéria até prefere coisa estragada. Como bom mestre cuca da biologia verdade. que eu sou, eu preparei as plaquinhas na cozinha mesmo, na famosa moda caralho. Poxa, era ele, mano. Jurava que era um empregada dele, sei lá, ela de costa. Então não importa. Afinal de contas, eu acho que a bactéria até prefere coisa estragada. Como bom mestre Olha cuca lá, da eu achei que biologia era que eu uma sou, mulher, eu sei lá, preparei as tava- plaquinhas na cozinha mesmo, na famosa preconceito, moda com certeza. caralha. Só pra colocar o pó aqui Sem mais. O agar, ele só cria a estrutura que a bactéria vai É um ficar em fungo. cima, mas ele por si só não serve de alimento pra maioria das bactérias. Então, junto do agar, eu coloquei um tanto de açúcar, que é o que as bactérias vão comer no caso. Não, começa, é que o canal off começa com uma selfie. Não, André, e aí, como é que estão as ondas aqui e nas Filipinas? aqui nas Filipinas tá irado, rapaz. Aqui, ó, Foi bastante, fiz até coisa pra caralho. Tá, porra. Profissional em si. Micro-ondas? Olha, até clica. Cara, que fio bom. Eu fico no meio da porta. Mano, o fio fica no meio da porta, mano. Além do açúcar, em 3 das placas Shoyu. eu coloquei molho shoyu, que era só pra zoar e testar umas maluquices, mas você vai ver no decorrer do vídeo que misturar shoyu no agar foi a melhor ideia que eu tive sem querer, mas depois eu explico o porquê disso. A bactéria que vai crescer no shoyu, a bactéria da sua barba que é resistente a shoyu. O que eu queria fazer mesmo nesse vídeo era simplesmente Da hora. tacar umas coisas na placa de Petri e ver o que crescia aleatoriamente. Mas pra dar algum propósito pra ele, eu resolvi que ia fazer uma coleta de bactérias em ambientes diferentes. Ou seja, as bactérias que iam nascer não iam ser as mesmas, porque 2 ambientes diferentes não vão ter os mesmos tipos de micro-organismos vivendo neles. Os organismos que moram em cada um vão ter que se adaptar a coisas diferentes. No final eu queria pegar as bactérias dos 2 ambientes e botar elas pra brigar pra ver qual que é mais forte na porrada. Eu tinha esquecido qual era o objetivo dele, mano. Aí dentro. E claramente não existe definição científica pra ser mais forte na porrada quando se trata de bactéria. Mas como os 2 grupos vão crescer no mesmo ambiente, eu quero ver qual que se dá melhor nele e prevalece no final. O primeiro ambiente escolhido foi a barba do meu amigo Tatá, host do Valdir, o podcast que eu faço parte e que talvez você conheça. Isso vai pra internet, André? Vai. A escolha da barba foi só porque a barba dele é um matagal desumano já faz pelo menos uns 5 anos aí. E a gente zoa que Bota dá em pra cima, encontrar bota em cima, diversos que é na tipos de barba coisa dele. lá dentro. Bota em Inclusive, cima. uma vez eu encontrei o meu cachorro que ficou perdido lá por 2 meses. Apesar da barba filtrar ar e acumular algumas partículas, tanto de poeira como de Tem comida bactéria às mesmo na vezes, barba? no final de contas as bactérias que vão aparecer nesse ambiente vão ser as que normalmente habitam a pele humana como um todo. Ah, Agora, tá. o outro ambiente escolhido foi o que tem a maior diversidade de bactérias do mundo, que é a Terra. E é da hora fazer isso com terra, porque
porque é impossível prever o que vai nascer. Às vezes é uns bagulho coloridão que parece que é de outro planeta. Pra inocular isso nas placas, eu simplesmente catei um cotonete, molhei a pontinha dele, enfiei no lugar onde eu queria pegar as bactérias e passei levemente na placa, tentando não destruir o agar e fazendo um movimento como se estivesse pintando uma figura. Tem um motivo de usar esse movimento, que é, quando tu encosta o cotonete no agar, é um momento que tu vai estar colocando a maior quantidade de bactérias ali na placa. Daí, conforme tu passa o cotonete, as bactérias vão ficando ali, e a concentração delas no cotonete vai diminuindo. Então, no final da raspagem, vai ter tão pouca bactéria passando pra placa que tu consegue separar perfeitamente as colônias. Apesar de, no meu caso, isso não ter acontecido tão bem assim. 2 placas ficaram só com agar. Aí ele notou nada, barba, terra e terra. Como é que nada? Ele não pegou de nada, só botou lá pra ver se... 3 placas com agar misturado com shoyu, sendo que uma dessas 3 placas foi deixada como controle, ou seja, eu não raspei nada nela. Como eu sei que tudo vai estar mega contaminado já, é só pra diferenciar uma contaminação organizada, criada por mim, de uma contaminação natural. Então o que a gente pode esperar que aconteça é que na placa de controle, nasçam bactérias ao aleatório em lugares não programados, sendo que nas outras, as que eu passei o cotonete com barba e com terra, elas vão nascer bem mais no lugar onde eu raspei o cotonete. Essas placas estão com certeza contaminadas, simplesmente pelo fato de que toda a superfície do mundo tem bactéria já. Então o agar em pó já trouxe algumas bactérias, a água usada para misturar o agar devia ter várias também, o ar que entrou em contato quando eu abri as plaquinhas também. Eu fechei as placas, marquei com uma etiqueta só para saber o que é o que e deixei elas lá paradinhas dentro do meu armário por 2 dias. É engraçado pensar nisso aqui, mano, que tipo, eu tive que pegar, pra ver protozoário, eu tive que pegar água do mato, ali tinha coisa que a gente preparou que nem tinha nada. 2 days later. Só esses Do mar não, do rio. Aqui nem matei. 2 dias já foi suficiente para as primeiras bactérias começarem a crescer. E dá pra perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, essa gosminha aí que tá se formando, tá exatamente no formato que eu passei o cotonete na placa. E eu tenho 2 teorias sobre isso. A primeira é que, como o cotonete tava molhado, Oxe, é sêmen! isso criou um rastro úmido que ajudou bastante na proliferação de qualquer bactéria. Mas eu não acho que seja isso não, porque a plaquinha, quando você deixava ela tampada, ela meio que tava toda úmida igual. Então eu fico com a segunda hipótese, que é a de que realmente o cotonete estava cheio das bactérias que eu peguei dos lugares onde eu raspei ele e eu consegui transferir com sucesso pra plaquinha. Vamos ter fé nisso. Tomara. Outra coisa interessante é que as bactérias do shoyu pareceram crescer bem mais do que a das plaquinhas só de agar. Isso eu acho que se dá por 2 fatores. A placa com shoyu ficou bem mais escura, então como as bactérias tendem a ser brancas pra transparente, isso criou um contraste bem maior e dá pra enxergar melhor no final de contas. Só que mesmo assim, eu acho que cresceu mais no shoyu mesmo, porque apesar dele ter sal, que seria teoricamente ruim para a maioria das bactérias, ele tem vários aminoácidos e proteínas na sua composição que podem acabar garantindo um melhor desenvolvimento das bactérias do que só colocar açúcar puro, que no caso daria energia, mas não daria outras moléculas essenciais para o crescimento delas. Tá só Mais 2 dias se passaram a partir disso e não teve lá tanta diferença no desenvolvimento. Na placa da terra com agar puro, parece não ter nada crescendo. A da terra com agar e shoyu continua com uma mancha maior no meio de uma única espécie, só que dá pra perceber que nos cantos, outras colônias de outras espécies estão começando a se desenvolver. A placa da barba no agar puro não dá pra ver nada também. E a da barba com shoyu, dá pra ver uma colônia principal no meio, igual a da terra, só que mais fraca, e com uma variedade maior de espécies com colônias já bem desenvolvidas em volta. A placa controle teve uns empelotados de agar que não dissolveram muito bem, então parece que tá crescendo mais coisa, só que na real as bactérias são só esses pontinhos menores mesmo. E elas estão ficando bem dispersas pela placa, como esperado. Que bactéria é desse tamanho, mano? Sei lá. Eu aguardei mais 2 dias e... Porra, pra tá visível a olho nu? Tamanho. E uma bactéria. 5 a 3 milímetros, né, mano? Sei lá quanto é que porra isso aqui pode ser visto apenas com o microscópio. Aí só dá pra ver no microscópio. Mas como são colônias, pode ser que seja visível, então, não sei. Quando eu fui ver, algumas leves bizarrices estavam começando a aparecer na placa. Tipo... Caralho, tá aparecendo 2 dias e... Olha, tem uma caveira ali, ó. Quando eu fui ver, algumas leves bizarrices estavam começando a aparecer na placa. Tipo esse treco cinza meio esverdeado aí que eu achei na placa da barba. E num primeiro momento eu achei que era um mofo. Só que mais tarde tu vai ver como é que ele cresce. Na placa da terra o bagulho tava começando a pipocar uns pontos pretos nojentos. E o cheiro disso já não tava lá dos mais agradáveis. Se eu tivesse que chutar, eu diria que essa parada preta possivelmente é patogênica. Então foi ela mesma que eu escolhi pra representar a terra. Enquanto pra representar a barba, eu peguei aquela bizarrice lá verde e cinza. Eu montei
Comprei 2 novas placas com shoyu e com o cotonete eu fui lá, raspei em cima da bactéria preta da terra e passei em metade da placa nova. Eu fiz a mesma coisa para a bactéria cinza A gente não vai ver no microscópio, não. Ah, que triste. e verde lá da barba e coloquei na outra metade da mesma placa. Eu não consegui gravar isso porque não tinha ninguém pra me ajudar e eu não tenho 3 braços e nem um tripé. Eu deveria ter na real, mas o meu quebrou. Então eu tive que desligar a filmagem do celular pra conseguir realizar essa manobra. Na outra placa eu fiz um círculo em cada lado com cada bactéria. Tu vai se ligar como é que ficou. Eu deixei as placas lá quietinhas no armário por 2 dias. E bicho, quando eu tirei, eu percebi que eu tinha escolhido as bactérias assassinas do oeste. Porque, mano, esses demônios cresceram rápido demais. Se liga só, a bactéria cinza da barba já tava fortona na placa das bolinhas. E na placa da raspagem, ela tava começando a criar uma segunda camada em cima da camada mais clarinha, que formou num primeiro momento. Eu não acho que isso seja um mofo, porque cresceu rápido demais. E geralmente o mofo tem uma textura de algodão que dá pra perceber a olho nu. E a textura dessa parecia mais uma tinta seca. A bactéria da terra ainda não tava soltando seus filamentos pretos que nem tava antes, mas ela já tinha crescido bastante aonde foi passada e parecia que ela tava pronta pro combate. Minha expectativa nesse momento era que na placa que eu fiz a raspagem e deixei uma perto da outra, que elas iam querer crescer cada vez mais e eventualmente iam chegar no território inimigo, travando uma intensa batalha. Mas não são todas as bactérias que conseguem fazer sua colônia crescer assim tão rápido. Então acabou que isso não aconteceu. The next day. Eu dei um dia e no dia seguinte elas já estavam assim, mais fortes ainda. Só que parecia nesse momento que a bactéria da terra não tinha chance nenhuma contra a bactéria da barba. Mas eu tava enganado. 2 dias depois disso, a bactéria da terra resolveu finalmente mostrar sua forma final. E ela soltou aqueles esporos sombrios demoníacos, que foi o que me fez escolher ela pra batalha em primeiro lugar. Então, já que a treta não ia acontecer naturalmente, e uma parecia que tava com medo da outra, eu resolvi tomar medidas extremas. Eu catei um tubinho de vitamina C e recortei o agar perfeitamente em volta de cada bolinha. Daí eu peguei esse agar recortado e coloquei virado de cabeça pra baixo no campo do adversário. Então a bolinha com bactéria lá o cara começando a briga, da terra ficou em contato direto com a bactéria da barba e vice-versa. Eu dei 2 dias pra essa batalha acontecer na escuridão do meu armário. E o resultado foi o que eu esperava mesmo. Um fedor insuportável de coisa podre. Afinal de contas era isso que tinha ali. Uma gelatina com shoyu apodrecendo. Mas não é isso que eu quero mostrar não. E sim o resultado final. As bactérias da barba eram tão poderosas que elas não perderam um soldado sequer. O campo delas ficou intacto. E elas começaram a se expandir pra bolinha, matando as bactérias da terra que estavam ali e dominando a superfície. Já o campo das bactérias da terra não teve tanta sorte assim. Dá pra ver que as bactérias da barba dominaram um pedaço ali, porque a região em contato com a bolinha ficou mais cinza e opaca. E mesmo com a bactéria da terra soltando os esporos sombrios pra se proteger, a da barba acabou levando a melhor nessa. Então, no final de contas, a gente não comprovou nada, mas foi legal de ver o desenvolvimento das bactérias aí, porque eu não tenho nada pra fazer mesmo. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar um like, mandar pros seus amigos e deixa aí nos comentários alguma ideia de lugares estranhos que eu posso pegar bactérias pra botar elas num próximo combate aí. E esse vídeo vai ficando por aqui e até mais. Tchau. Quero pegar um experimento pra comprovar nada. Foi foda. Eu gostei. Fez uma guerra entre bactérias. De novo! Ele fez outra. Entendi, foi nada. Importante. Mexer com as bactérias isoladas pode te deixar doente. Se você não souber a espécie que você está cultivando, pode acabar sendo algo patogênico. Então, não aconselho que vocês façam isso em casa sem ter noções mínimas de segurança quando trabalhar com micro-organismos. Sempre que for trabalhar com bactérias, use máscaras e desinfecte todas as superfícies de suas mãos com álcool. Além de sempre deixar placas fechadas e só abrir por breves momentos. Brabo. Acabamos. Vocês gostaram?